irmãos, tudo bem? Graça e paz a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que é do meu imaginário há muito tempo. Eu sou fã dessas obras que eu vou falar para vocês e eu encontrei dentro do Espiritismo a origem dessas obras. Depois fui pesquisar a origem de como surgiu os roteiros e de como surgiram as ideias, e foram de reuniões espíritas, seja do espiritismo kardecista, um, e o outro do espiritismo oriental. Mas eu quero abrir com vocês então essa conversa, lendo o Livro dos Espíritos, exatamente no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, na parte 3. O capítulo é 3 e o parágrafo é o 3. Diz assim: do ensinamento dado pelos Espíritos resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, aos que os seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Bom, vocês já devem estar imaginando que eu estou falando da transição planetária, não é? Que é algo que o Livro dos Espíritos, a Gênese, já nos indicava que estava prestes a acontecer com a Terra, a transição planetária. Já na época de Kardec, os Espíritos já nos anunciavam isso, e veio o advento de Chico Xavier, e as palavras dele no Pinga Fogo, e depois a data limite, nos informando que esse tempo já está expirando, já está para acontecer os últimos detalhes de evolução da Terra para um planeta totalmente diferente do que nós vivemos hoje, certo? Hoje nós estamos num planeta de provas e expiações, e nós vamos evoluir para um planeta mais agradável, um planeta de regeneração, um planeta onde vai haver mais descanso, um tempo de cura, um tempo de renovo. E é óbvio que eu quero falar com vocês, sem dúvida nenhuma, de Star Wars, que é uma alusão ao que o Espiritismo diz, isso traduzido ali por Allan Kardec em 1830, 1836, e ali em Star Wars existe uma república galáctica. E essa república ela é constituída somente pelos planetas mais evoluídos, pelos planetas onde possuem tecnologia, conhecimento, onde existe uma moral de democracia, uma moral de comportamento. Esses planetas são convidados a participar desse Senado Galáctico. E os planetas mais inferiores, que são chamados planetas da orla exterior, são simplesmente monitorados por esses planetas a fim de que as forças mafiosas, as forças mais sombrias, não dominem por inteiro aquele planeta. Então o Senado Galáctico, além de governar os planetas que fazem parte deles, eles zelam por aqueles planetas que ainda não estão prontos a integrar o Senado Galáctico. E tem também o Star Trek, que é a Jornada nas Estrelas, que existe um documentário na internet que diz oficialmente que os criadores de Star Trek tiveram a ideia numa sessão espírita, quando os espíritos falavam exatamente dessa comunidade espiritual que transita entre os mundos a fim de trazer e de levar conhecimento. O princípio de Star Trek é muito simples. Eles têm uma nave onde eles viajam e visitam planetas com vida, mas eles são totalmente proibidos de intervir na atuação daquele planeta. Eles têm que deixar o planeta se desenvolver sozinho e que os habitantes do próprio planeta tomem as suas decisões. E também na Jornada nas Estrelas existe um porém.
se esse planeta já é um planeta adiantado, já é um planeta democraticamente evoluído, onde os seres buscam a paz, então esses planetas fazem parte desse conselho interestelar, onde eles visitam planetas que ainda não estão em graus evolutivos que se destacam, para poder observar e relatar aos superiores deles, que estão lá nos comandos estelares, para que, caso necessário, eles tomem alguma atitude para salvar aquela espécie ou para salvar aquela raça. E é exatamente isso que os espíritos nos dizem, não é verdade? Desde a decodificação de Allan Kardec até hoje. Existe essa conexão espiritual, seres que vêm e vão de outros mundos a fim de nos orientar, a fim de nos observar, a fim de trazer alento, a fim de falar com os nossos governadores espirituais: olha, isso está acontecendo na Terra, os homens estão tomando esse destino, a fim de que os nossos governadores tomem certas posturas em relação às nossas atitudes, a como nós estamos governando o planeta, a nossa relação com o meio ambiente, os animais, com o próprio sistema solar. Então, esses filmes, se você ainda não assistiu Star Wars, se você nunca assistiu Star Trek, eu indico muito, assistam com essa ótica espírita, que vocês vão identificar muito as obras de Kardec, muita coisa de Chico Xavier nesses filmes e nessas séries. Existem também outros filmes que você pode pesquisar que tem embasamento espírita, tem embasamento nas decodificações de Kardec, para que eles possam ter sido roteirizados e posteriormente gravados. Então é isso, estude sempre, que os espíritos superiores estejam te visitando, que você esteja cada dia mais alinhado com o seu mentor, que vocês possam juntos estar construindo uma mentalidade elevada, que vocês possam juntos estar chegando-se a Deus e que Deus possa também estar chegando até vocês. Muito obrigado e até a próxima.